Se você ganha mais de R$ 1.903,98 com carteira assinada, está acima da faixa de retenção do imposto de renda da pessoa física. E devido à falta de correção da tabela da Receita Federal, milhões de brasileiros que ainda não eram contribuintes devem passar a ter parte do salário retido como pagamento antecipado do imposto. A Viviane Silva tem os esclarecimentos direto da fonte. Nós vamos conversar com Henrique Viegas, que é auditor fiscal aqui da Receita Federal, sobre essa defasagem na tabela do imposto de renda, né? Há muita especulação dos valores, né? Quem recebe até um salário mínimo e meio já cai nessa tabela. Você podia explicar um pouco para a gente como é que funciona isso? Olha, realmente houve o aumento do salário mínimo, né? Previsto lá agora em dezembro de 2022 para R$ 1.302. Há uma previsão para um aumento ainda maior agora, esse mês, para 1.320. E quem ganha um salário mínimo e meio, a princípio, esse valor estaria acima da isenção mínima da tabela. A tabela que não é atualizada desde 2015. Mas, na verdade, como para o trabalhador, né, empregado, né, seletista, você tem o desconto do INSS numa alíquota mínima de 7,5%. Efetivamente vão incidir no imposto de renda aqueles que ganham acima de R$ 2.058 ao mês. É uma decisão que não cabe à Receita Federal em si, né? É uma decisão que vem acima, né? E alguns estudos apontam que poderia ser atualizada, né? O que a gente tem hoje, que é a tabela que está em vigor desde 2015, é essa faixa de isenção até R$ 1.903. Há discussões, né, a respeito deste assunto, justamente por agora, ainda mais com essa crítica em relação a esse um salário e meio, na verdade é um pouco acima disso, né? Mas há essa crítica, porque a tabela poderia estar incidindo. Tem sido feitas discussões, mas ainda não há uma previsão para o ajuste. Inclusive as regras, por exemplo, para a declaração de imposto de renda ainda não saíram, né? Elas normalmente saem em fevereiro. Então, nós não estamos tratando aqui exatamente da declaração do imposto de renda, mas do imposto retido na fonte. Há uma discussão, mas ainda não há definição. Sim, a pessoa, então, que estiver nessa situação, é bom ficar atenta também quando sair essas regras, né? Claro, né? Atenção para as empresas que estão pagando, que são obrigadas a reter, em relação a essa questão, que a base de cálculo, na verdade, ela vai ser depois do desconto do INSS, então não é exatamente um salário mínimo e meio, é um valor um pouco acima que incidiria o imposto de renda, e além de todas as outras isenções que eventualmente a pessoa tem direito, né, no caso de ter dependentes ou outro tipo de isenção, ficar atento, né, tanto as empresas quanto as pessoas que estão nessa faixa, né, que sempre quando está na faixa próxima dos limites, né, a pessoa tem que ficar bem atenta para poder ficar ciente dos seus direitos e não ter um desconto indevido. Okay. Henrique, muito obrigada, viu, pelas suas informações. Viviane Silva para o Jornal Cidade. Muito obrigado, Viviane. Conforme foi dito, a última correção da tabela do imposto de renda da pessoa física ocorreu em 2015. De lá para cá, a defasagem é de 148%. Isso significa que trabalhadores que recebem até R$ 4.719,34 estariam isentos do pagamento do imposto. De acordo com a faixa de renda, a retenção varia de 7,5% a 27,5% sobre o salário mensal.